Olá, aqui é Elis Busanello e estamos dando sequência ao conteúdo que trata de comportamentos das pessoas bem-sucedidas. Sim, aquelas pessoas que têm satisfação com a vida que elas conquistam, porque elas fazem o que fazem de uma determinada maneira que contribui para que elas tenham resultados. Eu já comentei anteriormente que é como viver a luz e a sombra. De quem? De si mesmo. Sim, porque depende das suas próprias atitudes alcançar os resultados. Então, a minha sugestão é que você observe o seguinte: pessoas que estão distraídas, que estão na sombra e não estão fazendo o que é importante fazer, elas se comportam assim. Tem uma ansiedade. Ansiedade é uma coisa que muita gente tem, só que elas têm uma ansiedade descontrolada e elas passam a justificar que elas têm muitos motivos para estarem ansiosas. Elas têm uma alta intolerância com as outras pessoas, uma alta intolerância, e ainda por cima fazem joguinhos de vítima. Por exemplo, as outras pessoas são culpadas delas estarem na situação em que estão. Porque as outras pessoas não fazem coisas, então elas estão sobrecarregadas, então uma porção de desculpas nessa natureza. Que mais? E daí nesse sentido de ser vítima tem chantagem emocional. É incrível, mas eu já vi gente dizer assim, uma mãe dizer para a filha: se você não agir de determinada maneira, significa que você quer que eu morra. Aliás, eu acho que eu vou acabar morrendo porque você, minha filha, não age de determinada maneira. Então imagina como uma criança, uma adolescente se sente com essa tarefa de salvar a vida da mãe. Nada mais injusto com alguém que está se desenvolvendo. O que mais fazem? Pessoas que estão distraídas do seu próprio potencial, pessoas que estão vivendo à sombra de si mesmas, elas estão desfocadas. Elas não definiram um objetivo e elas estão focadas no quê? Naquilo que lhes falta. Não reconhecem o que têm e percebem e dão luz e insistem em observar, em colocar atenção naquilo que elas não têm. E o contrário, quais são os comportamentos das pessoas bem-sucedidas? Aquelas que atingem seus objetivos, aquelas que fazem o que é importante que seja feito. Bom, essas pessoas valorizam a vida, valorizam o momento, elas estão no aqui e no agora. Enquanto aquelas que estão na sombra estão focadas em reclamar, vão para o passado, ficam reclamando das histórias do passado, vão para o futuro, ficam ansiosas, ficam angustiadas, as pessoas que vivem a própria luz, elas vivem no presente, e é no presente que elas realizam a vida que elas querem realizar. É no presente que elas têm potencial e que elas decidem quais são os recursos que são necessários para elas empreenderem as ações para atingirem seus objetivos. O que mais que elas fazem? Elas têm clareza da intenção do porquê que elas fazem o que fazem. Por exemplo, são pessoas leais, tanto nas empresas, quanto num trabalho cooperativo, num trabalho social, humanitário, elas são leais à colaboração, elas são leais a quem as contratou, elas são leais a princípios, a estudos, a desenvolvimento, elas são focadas em evoluir, o que é o contrário de focar em sentir falta e em reclamar. O que mais elas fazem? Isso é muito importante. Elas têm mentalidade solucionadora de problemas. Sim. Enquanto uns enxergam o problema e reclamam, as outras enxergam soluções. As pessoas bem-sucedidas logo se perguntam assim: ok, temos este problema para resolver. Isso já aconteceu antes? Já. Como que foi? Como que a gente resolveu? De tal maneira, foi bom? Foi, podemos aproveitar a experiência. Não, não foi bom. As formas como nós escolhemos resolver não deram certo. Muito bem, então não faremos mais os mesmos erros. Quais são as opções que nós temos? Nós precisamos de recursos financeiros, nós precisamos de tempo, nós precisamos de recursos humanos, nós precisamos de recursos tecnológicos, nós precisamos de recursos de relacionamento, nós temos que contratar alguém, nós temos que interromper o que está acontecendo, começar tudo de novo.
o que é que nós temos que fazer para resolver. Este é o foco das pessoas bem-sucedidas. Esse é o foco porque elas se comportam, elas acreditam, elas têm crença de capacidade fortalecida. E quando alguma coisa ruim está acontecendo, elas não dizem eu sou um fracasso. Elas dizem nesta situação eu estou tendo um resultado ruim. E como elas têm foco em solução, elas dizem nesta situação eu vou buscar formas de corrigir este resultado ruim. Assume responsabilidade e transformam as suas vidas. E transformando as suas próprias vidas, elas impactam positivamente a vida de muita gente ao redor delas. Pense nisso, pense o quanto você, com seu comportamento, pode melhorar a si mesmo e pode impactar positivamente a vida de muitas pessoas.